que funciona nas comunidades. Se chama lei do tráfico. E eles são mais duros do que eu. Entendeu? Porque se você comete uma infração de acordo com o código deles, você toma um tiro na cabeça. Ou você toma porrada. Pô, tem um monte de vídeo aí que circula. Sei lá, a mulher fez um negócio, entrou no baile funk da outra facção. Os caras chegam, raspam a cabeça, desce o sarrafo nela, pô. É assim que funciona. Nós já não tá falando disso. Então, na realidade, existe uma disciplina rigorosa que está sendo imposta no Brasil. É a disciplina do bandido. O bandido é rigoroso. O bandido é rigoroso pro que ele quer. Para a população que está sob a sua égide. Quem não é rigoroso para a população é o Estado. Esse é o segredo da coisa. Aliás, seja bem-vindo, João. Ricardo, por favor. o João entrou. Bom, o Ricardo, mas sobre essa ideia de vocês dois levantaram, uma coisa que eu adicionaria, cara, eu sinto que os alicerces da educação no Brasil são muito... tem uma fundação muito igualitária, né? Eu não quero entrar no mérito pedagógico da coisa, porque, enfim, eu tenho muito contato com pedagogo, por meu que pareça, e as coisas são embasadas, mas eu sinto que o Brasil tem pouco espaço para alunos excepcionais, sabe? Até a forma como as políticas públicas se manifestam. O pé de meia agora, por exemplo. Cara, qual é a contrapartida que o aluno precisa oferecer para ele ter acesso à bolsa do governo? Nenhuma, se eu não me engano, né? A frequência dele, a aprovação dele, talvez. Mas a verdade, cara, é porque as políticas deveriam ser para... Eu usei a metáfora hoje de separar o joio do trigo no Twitter, eu acho que é sempre muito rica, né? Cara, você tem que colher o trigo o quanto antes, assim, sabe? Você vai pegando os melhores alunos e vai posicionando eles para estarem numa instituição de elite, sabe? Eu não acredito, acho que todo projeto seria utópico se ele partisse da premissa que ele precisa ser para a rede pública de saúde, rede pública de educação inteira, maciço, nacional, porra, surreal, entendeu? Nos confins desse país, Piauí, Tocantins, Roraima, Amapá, não é possível. É impossível. Mas o que é possível é pegar os 5 melhores garotos do Amapá, os 10 melhores garotos do Amapá, e posicionarem ele de forma muito competente para o mercado de trabalho, ou até para funções administrativas, ou estar num ramo de extrema inovação. Inclusive, na revista da Valete desse mês, que é sobre educação, eu mandei o meu primeiro texto, eu fiquei muito feliz. Realizei um sonho, que quando eu era pequeno eu queria ser o Anselmo Góes, escrevendo no Globo, aqui no Rio de Janeiro. Então, estou na revista pela primeira vez, e eu estava falando justamente sobre isso, sabe? É que, cara, meio que hoje lá fora, os gringos, eles não têm mais esse apego a estruturas muito burocráticas de educação, faculdade, formação de ensino superior em massa. Meio que isso não existe mais, assim, no imaginário. Esses caras mais de ponta da lança, Peter Thiel, David Sachs, cara, esses caras, eles estão procurando 1, 2, 5, 10 excepcionais, e eles querem propulsionar esses caras para o nível global. Olha aí o texto do Anton aqui, é este aqui, Universidade Federal do Monte Roraima. Texto que, aliás, está muito bem, como é que diz, ilustrado. Tem uma ilustração aqui muito legal. Bonito. Muito bonito, né? Pô, bacana que você tenha escrito pra gente. Fiquei muito feliz. Realizei um sonho de infância. Mas, enfim, os caras hoje em dia eles estão procurando juntar os 10 melhores e propulsionar os 10 melhores para produzir o resultado mais desigual possível em termos econômicos, sabe? Essa é meio que a briga que está começando a acontecer lá nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser um paradigma que vai se impor globalmente, que é, beleza, a gente precisa de uma formação que seja típica para todos nós, a gente está preparado para conviver em sociedade, para poder acessar posições mais generalistas, assim, mas é um cuidado com os gênios de uma nação, entendeu? Os gênios são o ativo mais caro, que tem maior potencial multiplicativo dentro do país. E esse é um cuidado que está começando a aparecer lá nos Estados Unidos agora. Inclusive, os caras pagam bolsas milionárias para o cara largar a faculdade e começar a trabalhar. Isso é uma coisa que parece surreal, né? Você pensa assim, mas você vai largar a USP para ganhar um prêmio de um bilionário megalomaníaco do Vale do Silício. Pô, por que não, né? Não parece nada ruim. Claro! Não, mas os meus valores são esses, né? Eu passo a defender isso de um tempo para cá já, desde que eu me deparei com o que os americanos estão fazendo lá fora. E cara, você viu que o cara é bom, separa ele e multiplica ele.
um gênio é muito caro, é um ativo que nem tem preço, sabe? Porra, se o Mark Zuckerberg tivesse nascido no Brasil, eu nem gosto de puxar saco de bilionário, assim, pra não parecer... Ele muito... seria um juiz. Exato. Ele seria um técnico... Não, ele seria um técnico em Brasília, ganhando 20 pau por mês. Talvez sim, isso, talvez programador lá. Técnico. No máximo. Ia trabalhar na Anatel, assim. Eu levanto esse papo com frequência na minha live. Tipo, cara, o Brasil não é um lugar pra gênio, não, bicho. Todos os incentivos são, ou você vai embora, se você é muito bom. Se você é bom, você vira funça. Que é isso? Vai empreender no Brasil? Porra. Eu conheci um moleque que foi embora. Quando eu era estudante, eu participava de Olimpíada de Matemática. Eu era bom, bem bom. Fazia Olimpíada lá, ganhei umas coisas. E aí tinha uma galera no meu colégio que fazia isso. E o meu colégio tinha uma galera muito boa mesmo, muito boa. Eu convivia com uma menina que ganhou medalha de prata na Cone Sul e tal. E aí tinha um menino, que esse era bem mais jovem que eu, de uns 4 anos mais jovem que eu, que ele chegou lá, o menino era assim, era um absurdo. Ele ganhou medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Foi um dos 4 ou 5 brasileiros que conseguiram fazer isso na história. E era muito impressionante, porque ele saía da prova dele, e aí a gente tinha a nossa prova, que era uma prova do nível mais avançado. Ele pegava a nossa prova e ele fazia a nossa prova. E aí chegava, não, a resposta é essa aqui, é isso, é isso. Ele dava o gabarito da prova que a gente estava fazendo. O menino é um absurdo. O que aconteceu? Os americanos notaram, naturalmente, porque ele ganhou aí medalha de ouro em Olimpíadas Internacionais, o americano chegou lá e pegaram. Já foi pro MIT. Recebeu uma bolsa integral do MIT. Provavelmente os caras pagavam a vida dele inteira pra viver lá em Boston e se mandou e acabou. E eu não acho que esse cara vai voltar pro Brasil, mas nunca. Então, assim, isso rola muito no Brasil. A gente tem, inclusive, falando de livro amarelo, porque essa live tá uma live muito de detalhes sobre o Brasil, então acho que cabe fazer várias menções ao livro amarelo. A gente vai ter um capítulo agora, que a gente vai fazer no 4º fascículo, que é um capítulo sobre como evitar o êxodo de cérebros do Brasil, que é uma coisa que rola muito. Como evitar que os nossos professores mais brilhantes, os nossos cientistas mais brilhantes, as pessoas mais capazes, saiam do Brasil. Porque isso é uma coisa que acontece demais. O cara tá aqui, aí ele vai embora. Vai pra França, vai pros Estados Unidos. E não pode, a gente tem que manter as pessoas aqui e tem que trazer os estrangeiros para cá. Que é uma coisa que os Estados Unidos, você citou, Anton, os Estados Unidos sempre fizeram isso. Eles sempre conseguiram, sempre na história deles, trazer estrangeiros brilhantes para atuar lá. Pô, o que seria, por exemplo, da filosofia norte-americana se não fosse os emigrados alemães e austríacos? Os caras saíram lá, estavam sendo perseguidos pelo nazismo e foram para os Estados Unidos, um monte de gente. O Strauss, né, Arendt, foi, o Wegener, foi um monte de gente, foi. E aí os caras começaram, e vários outros, e aí eles começaram a atuar lá. E o Brasil não conseguia fazer isso, não conseguia fazer. A gente teve, para ser bem justo com o Brasil, durante um certo período na nossa cultura, a gente conseguiu trazer algumas figuras. Então o Otto Maria Karpov veio para cá, o Paulo Ronay, que era húngaro, veio para cá, o Wilhelm Flusser veio para cá. Agora, por exemplo, o Wilhelm Flusser, que foi um grande filósofo que atuou aqui no Brasil, ele teve uma história muito interessante no Brasil, para vocês ouvirem aí. Ele era um gênio, era um cara que memorizava, tinha uma facilidade de memorização absurda. Então dizem que ele memorizou todo o Fausto de Goethe. E ele pegava e recitava o Fausto. Dizem, tem relatos sobre ele recitando 50 páginas do Fausto sem errar e tal. É uma coisa absurda. Tem também outro relato que ele falava em várias línguas. Ele dava aula dele em português e entrava e falava em outras línguas no meio do negócio. E os alunos achavam que aquilo era pedante. Aí tinha um aluno que sabia tupi. E aí o aluno interpelou ele em tupi. E dizem que ele respondeu em tupi. E a ficou... Então assim, era um cara foda. Indiscutivelmente o cara era foda. E aí o que acontece? Ele não tinha diploma universitário. Então, ele ensinava aqui, mas ele não tinha diploma universitário. E aí começaram a criar entraves burocráticos pro cara ensinar. Porque ele não tinha o diploma.
E aí tinha alguma questão que ele não podia ter, porque ele não concluiu alguma coisa na República Tcheca. Enfim, não sei o detalhe. Eu sei que encheram tanto o saco do cara que o cara foi embora. Aí ele foi pra Alemanha. E começou, e continuou a escrever os livros dele na Alemanha. E se tornou um filósofo contemporâneo de destaque na Alemanha. Sendo que o cara morou no Brasil. Então a gente tem essa péssima cultura de não conseguir manter as pessoas aqui, de ter muita dificuldade. Durante um certo tempo a gente conseguiu trazer. Hoje eu acho que a gente nem traz direito as pessoas. Então essa é uma coisa que tem que ser realmente atacada. Eu concordo plenamente com você quando você fala que é preciso ter um olhar para o aluno excepcional. Há um romance que eu gosto muito, que é o Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. É um romance futurista, mas ele não é um romance de ficção científica, mas é um romance que se passa no futuro. E o plot desse romance é basicamente o seguinte: após a época de decadência da cultura, na qual nós vivemos, e Hesse entendia que a época dele também era essa, a época que ele chamava de folhetinesca, a humanidade resolve construir centros de excelência educacional que vão denominar de Castalia. E aí esses centros eles são superiores às universidades. Eles são centros de cultura erudita assim extrema, que as pessoas aprendem latim, gregos, dominam todo o conhecimento do passado, mas por várias razões não são criativos. Eles não criam nada de novo, porque meio que a história naquela narrativa de Hesse, ela entrou numa estagnação, meio que a história morreu. Os novos fatos históricos pararam no futuro da humanidade. Mas fica a lição de, vamos pensar um modelo de educação que seja bom de fato, que seja realmente uma escola de elite. O Brasil não tem escolas de elite. O Brasil tem escolas caras. Escolas bilíngues para filhote da burguesia ficar estudando. Mas a escola de elite mesmo, o Brasil não tem. Ou eu pelo menos não conheço. A gente precisa ter. A gente tem que pegar os jovens mais brilhantes, fazer um teste QI, uma coisa assim, e botar eles numa escola boa. O cara sair para ele ser um melhor cientista, para ele estar disputando para ganhar o Nobel, para ele estar tentando ganhar a medalha Fields, para ele estar fazendo essas coisas, porque senão... Importa uns gringos para dar aula aqui. Exatamente, é isso. Chama os gringos para dar aula, paga os gringos nota, sabe, uma grana preta e peso de ouro, pronto. É isso. Ricardo, você inclusive falou um negócio, cara, que pra mim é uma das maiores, as coisas que eu mais penso assim na vida, que tipo, cara, qual sempre foi a vocação da América? América, continente americano, tá? Eu não estou falando dos Estados Unidos antes que me acusem de colonizado ou qualquer coisa. Mas a América sempre foi a terra da oportunidade pro europeu de saco cheio. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Desde o princípio, lá, dos primeiros registros que a gente tem sobre o Brasil é feito por um alemão, o Hans Staden. Aí você vai falar, o que ele estava fazendo aqui? Cara, ele queria novidade, aventura, entendeu? E sempre foi isso. Um dos grandes booms populacionais do Brasil é durante a oportunidade que a gente tem com a Mina de Ouro. Se a gente consegue criar uma nova oportunidade que seja oportunidade a nível global, a nível geracional, tá cheio de europeu de saco cheio. O estado regulatório na Europa tá estrangulando os caras lá. O que mais tem é os caras agora, guru de imigração na Europa, que é o cara vai para Tailândia, né, se envolve com aquele tipo de experiência tipicamente tailandesa lá, enquanto ele desfruta de renda europeia. O que é uma coisa maldita, né? Isso é a degeneração do propósito. Mas, enfim, o cara poderia vir para o Brasil e, cara, ser fecundo aqui, como tantos já foram, né? Enfim, talvez eu seja enviesado porque, enfim, do lado de pai, a minha família é de imigrantes que foram abraçados pelo Brasil, sabe? Imigrantes libaneses. Cara, em todos os tempos da história do Brasil, esse país recebeu maciçamente imigrantes que tiveram excelente oportunidade, excelentes caminhos, e hoje em dia, mais do que nunca, tem uma galera de saco cheio no hemisfério norte que estaria, cara, morrendo de vontade de ter boa oportunidade no Brasil. E, para ser mais clubista, o Rio de Janeiro é uma capital imperial. Com certeza. Do Império Ultramarino Global. Pô. Já tem a vocação, já tem o hub, já, entendeu? É só bombar de oportunidade e trazer a gringaiada para ganhar dinheiro aqui, a gente enriquece junto também. Não tem um apego... o Brasil não tem o fardo de ter um apego étnico, apego... até, enfim, linguístico, cultural. Nossa cultura é muito diluída. Então, cara, traz os caras para cá, entendeu? Será que uma forma de... Agora o meu ancapismo de 2015 vai dar uma gritada aqui. Será que é uma forma de dar uma contornada na burocracia
aberrante brasileira não seria, sei lá, algum tipo de projeto que desse viabilizasse a criação de, não cidades privadas necessariamente, mas cidades autônomas,